Minha gente, sejam bem-vindos ao canal Nutris Estudiosos. E hoje vamos falar sobre inquéritos dietéticos ou inquéritos alimentares, né? Que a gente utiliza aí para avaliar o consumo alimentar. E aí, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para toda vez que surgir um vídeo novo no canal, você ser notificado. Também nos siga no Instagram, Nutris Estudiosos. Então vamos lá. Os inquéritos dietéticos são o quê? Vários métodos que podem ser utilizados para avaliar o consumo alimentar dos indivíduos, sua validade e reprodutibilidade depende muito o quê? Da habilidade do investigador e da cooperação do investigado, já que a maioria ocorre por meio de entrevista. Não existe um método de avaliação dietética ideal. Realmente vai variar o quê? Com o público, se é criança, se é idoso, se é adulto, se é gestante, com o objetivo que você quer obter com aquele resultado daquele questionário dietético. Enfim, o que vai determinar o uso de qualquer inquérito alimentar vai ser isso. Os métodos de avaliação dietética podem ser divididos em dois grupos. Os retrospectivos, que são o quê? Vai avaliar o consumo do passado imediato a longo prazo. Quais são os mais utilizados? Recordatório de 24 horas, a frequência alimentar e a frequência alimentar, semi-quantitativa e a história dietética. E também vai ter os prospectivos, que vai avaliar o consumo presente, que aí pode se utilizar registro alimentar estimado e o pesado. Deve-se ter cuidado na hora da coleta das informações para não ter nenhum erro com o resultado obtido. Então, o que você pode fazer? Evitar questionar sobre alimentos específicos para não induzir o participante a responder aquilo que você quer. Evitar qualquer sinal de surpresa, aprovação ou desaprovação do padrão alimentar do indivíduo. Tipo, se alguém disser que come chocolate todo dia, uma parte de chocolate, nem é nossa, é muito chocolate. Você não tem que anotar e pronto, sem cara de paisagem. Insistir nos detalhes, sem induzir principalmente na forma como os alimentos são preparados. Tipo, se você só comer fritura, aí você quer que ela coma cozida. Ela vai dizer que come cozida, mas na verdade ela come fritura. Já não vai ser um resultado fidedigno. Não, desculpe. Não esquecer de questionar sobre bebida alcoólica, bala, pipoca, sorvete, café, suplementos vitamínicos e consumo de alimentos à noite, que podem ser omitidos durante a entrevista. Verificar se o consumo daquele dia não foi atípico. Por exemplo, você vai entrevistar na segunda, aí foi o domingo dela, tipo o famoso dia do lixo. Aí é um dia atípico, né? Não comunicar com antecedência o dia do inquérito para a pessoa não se precaver e comer tudo direitinho no dia anterior, por exemplo. E persistência do entrevistador. Este deve ser o quê? Submetido a treinamento padronizado para que todas as entrevistas que ele faça sejam a mesma coisa. Aqui nessa imagem traz as principais fontes de erro de métodos de avaliação do consumo alimentar. Por exemplo, no entrevistado, ele pode tipo não compreender o que está sendo perguntado para ele. Ele pode sub ou subestimar o consumo alimentar dele, até para agradar, por exemplo, o entrevistador. Omissão do uso de suplementos e falha na memória. Então, isso aí vai ser pela maioria dos inquéritos. Já o entrevistador pode registrar de forma incorreta as respostas, omissão intencional na hora do preenchimento do questionário, descrição incompleta de alimentos, ambiente de entrevista, tipo cheio de distração, que a pessoa pode ser da memória, cheio de distração, pior ainda, né? Empatia pelo indivíduo entrevistado, entra nessa parte, não fazer tipo caras e bocas na hora da entrevista. E erro na conversão em gramas, tipo, ele vai ter na com medidas caseiras, né? No entrevistado. Aí ele tem que converter isso em gramas. Então, pode ser um fator de erro. E vamos, né, para os métodos.
retrospectivo, que é o que vai colher do presente imediato, do passado imediato e também o tempo assim a longo prazo. Vamos começar, né, com o famoso recordatório de 24 horas, que não é tão famoso assim, mas ele propõe o quê? É, propõe ao indivíduo recordar e descrever todos os alimentos e bebidas ingeridos no período prévio de 24 horas ou no dia anterior. As quantidades dos alimentos consumidos são usualmente estimadas em medidas caseiras. Modelos de alimentos podem ser utilizados para auxiliar na estimativa das porções, tipo um álbum fotográfico com as fotos, né, das porções de alimentos. Pode ser utilizado. Aqui está um exemplo do relatório de 24 horas, onde tem, por exemplo, aqui a refeição, aí vai ter o horário e qual refeição foi, alimentos e bebidas consumidos, a quantidade, também tem medida caseira, e aonde esse participante faz a refeição. Isso é só um exemplo, mas tem muitos outros. E qual a vantagem e desvantagem do recordatório de 24 horas? A vantagem é que ele é fácil e rápido de ser administrado, tem baixo custo. Quando realizado em série, fornece a estimativa de gestão usual do indivíduo, não altera a dieta usual, pode ser utilizado em grupos de baixo nível de escolaridade, já que é o entrevistador que vai responder, que vai anotar. Pode ser usado para estimar o valor energético total da dieta e a ingestão de macronutrientes. Já as desvantagens desse método é que ele depende da memória, requer treinamento do investigador para evitar indução. A ingestão prévia das últimas 24 horas pode ser atípica. Bebidas e lanches tendem a ser omitidos na hora da entrevista. Não fornecer dados quantitativos precisos sobre a ingestão de nutrientes. Não reflete as diferenças entre a ingestão de dias de semana e o final de semana. Pode ocorrer ou superestimação dos alimentos por parte dos entrevistados. Então, isso aí, né, foi o relatório 24 horas com seus pós e contras. Vamos para o próximo. Temos aí, né, o questionário de frequência alimentar, onde o indivíduo ele registra ou descreve sua ingestão usual com base em uma lista de alimentos e vai avaliar sua frequência em relação a dia, semana, mês ou ano. O número e o tipo de alimentos presentes na lista varia de acordo com o propósito da avaliação. Você pode fazer por grupo de alimentos. Tem até aí, né, famosos o Elsa Brasil, por exemplo, que avalia a questão dos alimentos cardioprotetores, entre outros. O questionário de frequência alimentar fornece informações qualitativas sobre o consumo alimentar, não fornecendo dados quantitativos da ingestão de alimentos ou nutrientes. Quando as porções dos alimentos consumidos são estimadas com o uso de medidas caseiras, o método é chamado de questionário de frequência alimentar semi-quantitativo e também vai ter o quantitativo. Vamos ver os exemplos. Como vocês podem ver, esse daqui. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Esse daqui é o frequência alimentar normal, também tem um grupo de alimentos. A pessoa marca se nunca comeu ou come uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por dia. Também tem um grupo de hortaliças, de cereais. Aqui se baseou na pirâmide alimentar. Nesse daqui vai ser o semi-quantitativo, certo? Onde tem aqui também grupo de alimentos, mas também vai ter as medidas caseiras. Já esse daqui vai ser o quantitativo, onde vai ser colocado o nome do alimento, a porção de referência que ele é utilizado, o tamanho da porção, se é pequena, média ou grande, e a frequência de consumo, semanal, mensal, anual ou nunca. Então é mais trabalhoso, né? O quantitativo, mas realmente reforçando que o uso vai de acordo com o objetivo da pesquisa. Agora vamos ver as desvantagens e vantagens do questionário de frequência alimentar. As vantagens podem ser auto-administrado ou utilizado por outros profissionais, além do nutricionista.
tem um baixo custo, é rápido, depende, né, do qual que a gente viu. Pode descrever padrões de gestão alimentar, gera resultados padronizados e pode ser utilizado para estudar a associação de alimentos ou nutrientes específicos com alguma doença. Já as desvantagens deles é que ele não fornece informações sobre a quantidade consumida quando ele é qualitativo. Não é possível saber a hora ou a circunstância em que o alimento for consumido. Listas compiladas para a população geral podem não ser úteis para grupos com diferentes padrões alimentares, mas você pode adaptar isso. Pode haver superestimação, visto que pode ocorrer de nem todos os alimentos consumidos pelo indivíduo constarem na lista. Óbvio que você vai colocar todos os alimentos do mundo, né? A análise fica difícil sem o uso de computadores e programas especiais, que minha filha já tabulei na mão, viu? Você pena. E olha que nem tinha tanto, tinha uns 30, mas um por um era uns pauzinhos. É complicado mesmo. E chegou mais um, né? Método retrospectivo, a história dietética. Deixa eu botar eu aqui. Eita, passei. O indivíduo é extensivamente entrevistado para fornecer informações detalhadas sobre seu hábito alimentar. Na história dietética, vai incluir informações gerais, similares às coletadas no recordatório de 24 horas e no questionário de frequência alimentar, além também de outras informações, como tratamento dietético anterior, se fez dieta anteriormente, por exemplo, preferências alimentares, aversões, intolerâncias, sobre o apetite, se aumentar, diminuído, o número de refeições diárias, local e horário das refeições, frequência da prática de atividade física, entre outras coisas. É como a anamnese alimentar. Pronto, seria história dietética. Como está aqui exemplificado, tá vendo? O número de refeições, o local, se come com alguém, se consegue se alimentar sozinho, quem prepara as refeições. Então, para você saber como é o hábito alimentar da pessoa, para poder fazer uma intervenção individualizada. As vantagens e desvantagens da história dietética. A vantagem é que ela leva em consideração modificações sazonais, fornece uma completa e detalhada descrição qualitativa e quantitativa da ingestão alimentar, minimiza as variações que ocorrem dia a dia e fornece uma boa descrição da ingestão usual. A desvantagem desse método é que ele requer o quê? Um nutricionista altamente treinado para realizar essa entrevista. Depende da memória, que são várias perguntas, e exige tempo, realmente. É bastante tempo para você obter todos os detalhes do hábito alimentar e da vida também, né? Daquela pessoa, da pessoa entrevistada. Agora chegamos nos métodos prospectivo, onde temos o registro alimentar estimado, onde ele registra o quê? No momento do consumo. Então, ele vai registrar o presente, todos os alimentos e todas as bebidas ingeridas em um período em que varia de um dia a uma semana. Geralmente pode ser de 3, 5 ou 7 dias. Em formulários previamente definidos, onde vai ser, né, anotado tudo que ele comeu e bebeu. Costuma-se utilizar o registro de 3 dias, incluído um dia de final de semana, até porque 5, 7 dias, imagine, tudo que você comer, beber, ficar anotando, nem todo mundo tem tempo para isso. As quantidades ingeridas são estimadas em medidas caseiras pelo indivíduo e depois é convertida em gramas, né, pelo profissional. Como está aí mostrado, né, na imagem, exemplificado, o, 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 desculpe, o formulário de peso estimado, de registro alimentar. Esse aqui é o registro alimentar pesado. Nesse método, todos os alimentos devem ser pesados em balanças apropriadas antes de serem o quê? Consumidos. Da mesma maneira que as sobras também devem ser pesadas e registradas, para ver se o paciente está
tá tendo uma baixa ingestão de alimentos. Apesar de ser bastante preciso, é pouco utilizado, pois requer o quê? Treinamento. Você tem que treinar o, o paciente a fazer isso, para ele, tipo, tarar o prato, senão vai ser o quê? Não vai estar, né, fidedigno. Muito esforço da pessoa que vai fazer e muita vontade e colaboração do indivíduo avaliado. Por isso que ele é pouquíssimo utilizado, mesmo sendo bastante preciso. E é isso, minha gente. Chegamos em mais o final de uma aula. Então, aí, por favor, se inscreva no canal, pois toda semana tem vídeo novo no canal. Ative o sininho para toda vez que você ser notificado. E também siga lá no Instagram. Muito obrigada, minha gente, por chegar em mais, no final de mais uma aula aqui do Nutris Estudiosos. Beijos, até mais.